Sociedade Espírita de Amparo ao Menor Casa do Caminho, juntamente com todos os colaboradores espirituais, apresenta a palestra Criminosos Arrependidos, com a palestrante Sueli Borges, ocorrida no dia 13 de outubro de 2021, no Centro Espírita Casa do Caminho. Amiga, você pode fazer a prece inicial. Bom, boa noite a todos. Vamos fechar nossos olhos, respirar um pouco profundamente. Imaginar o nosso Mestre Jesus com seu largo sorriso a nos iluminar, nos orientar. Que essa palestra nos sirva no dia de hoje, que ela possa ser levada conosco para o dia a dia, e que possa acalmar e orientar, possíveis irmãos que se encontram hoje em culpa ou em processos dolorosos por conta dos crimes, que nós vamos falar de criminosos arrependidos. Senhor Jesus, queridos mentores, ilumine o nosso grupo, ilumine a nossa palestra da noite de hoje, que possamos, então, ser instrumento da Tua mensagem. Que assim seja, graças a Deus. Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos. O pessoal de São Sebastião está por aqui, o pessoal da Casa do Caminho. É um prazer poder estar com vocês mais uma vez. E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho o capítulo 6 do livro Céu e Inferno, cujo título é Criminosos Arrependidos. Boa noite, Anja. Bem-vinda. E quando a gente fala de criminosos arrependidos, o Céu e o Inferno vai trazer alguns tipos diferentes de criminosos, e eu vou iniciar, então, a minha fala apresentando essas pessoas para vocês. Então, nesse capítulo, a gente vai ter 5 pessoas que foram condenadas à morte por crimes que cometeram. O primeiro é Verger, condenado à morte e executado em 1857. Lemarri, criminoso executado em dezembro de 1857, evocado em janeiro de 1858, então Allan Kardec fazia as reuniões mediúnicas e realizava as evocações, e nessa, ele, 1 ano após a morte desse criminoso, ele o evocou. Benoit, que foi uma manifestação espontânea no grupo, em 1862, de um espírito que havia desencarnado 158 anos antes, em 1704. O espírito de Castelnaudary, que é uma cidade, então era uma casa mal assombrada, e ele foi conhecido como o espírito de Castelnaudary. Era um assassino do próprio irmão e da esposa, desencarnado em 1659 e foi evocado 200 anos depois. E Jacques Latour, manifestação espontânea em setembro de 1864, que foi um assassino condenado pelo júri e executado no mesmo mês, setembro de 1864. Então, nós vamos falar um pouquinho desses criminosos. A situação de Verger. Verger foi um assassino do bispo de Paris. Então, ele assassinou o bispo e foi condenado à morte em 1857 e evocado no grupo mediúnico de Allan Kardec, uma vez no mesmo dia da sua execução, e ele apresentou a sua situação. Ele ainda estava preso ao corpo, ele não compreendia que estava no mundo espiritual, ele se achava louco porque ouvia espíritos falarem com ele, mas não compreendia o que eles falavam. Ele via o corpo degolado, sem cabeça, separado a cabeça do corpo, compreendia que estava num espaço entre a terra e o céu, mas não sabia onde. Apresentava medo e ficava apavorado com o espírito que ele matou, o crime que ele cometeu, e estava em perturbação, acreditando sonhar.
ele não se lembrava de reencarnações pretéritas. 3 dias depois, ele é evocado novamente, ele já apresenta uma outra condição. Ele sabe que não pertence mais ao mundo encarnado, mas sente com pesar o que ele fez, porque se percebe como um espírito mais livre. E aí vejam um processo após 72 horas, né? Um desenlace maior do corpo físico. Sabe que há uma série de encarnações que dão conhecimentos úteis a fim de tornar a criatura humana perfeita o quanto possível. Então ele começa a perceber o processo de outras reencarnações. Sabe que foi levado a matar pelo seu próprio caráter, que não suportava humilhações, por não ter ouvido a consciência que lhe dizia para não realizar aquele crime e por ter deixado se dominar pelas suas mais paixões, principalmente a inveja e o orgulho. Ele sabe, nesse momento, que na luta consigo mesmo, ele poderia ter escolhido não matar. E a sua punição está em sentir o que ele fez constantemente, se lamentar, sentir remorso de saber que o próprio progresso foi adiado e sofrer por isso. Esse era o inferno emocional em que ele se encontrava. Ele não se arrependeu em vida. E aí, naquela época, pelas leis da igreja, os sacramentos, ele não se arrepender o condenava ao inferno, né? A eterna pena do inferno. Porém, ele teve um remorso extremo logo após a morte, e isso foi para ele uma dádiva, que reduziu o sofrimento, porque a vítima dele percebeu e sentiu a profundidade do remorso e passou a não atemorizá-lo e até ao perdoar e orar por ele, e isso aliviava a sua dor. O remorso, então, fez repudiar o passado, repudiar o seu crime, a forma como ele agiu, compreender as suas dificuldades emocionais e de personalidade e desejar sinceramente reparar o dano que realizou. E isso, então, não lhe impede o sofrimento, porque é um criminoso, mas mostrou um sinal de que ele agora passaria a ouvir a sua própria consciência, e aí isso operou uma rápida mudança nas ideias desse criminoso que era endurecido e impenitente. A justiça do Deus misericordioso se deu aí de acordo com o arrependimento e a mudança que esse arrependimento causa em cada ser. Deus reconhece que a obstinação no mal provém do orgulho, né, que se amplia com a influência da matéria, que lança um véu sobre as percepções da espiritualidade. Então, quando a gente está aqui, né, encarnado, a gente tem, então, a matéria obscurecendo a nossa capacidade de amplitude de visão do mundo espiritual e da espiritualidade, e porque essa matéria ela fascina, ela leva até o desvario, né? E o arrependimento, mesmo que após a morte, diminui o sofrimento, porém, se for muito tardio, vai aumentar esse sofrimento, e a gente vai ver nos próximos casos como isso acontece. Após o desenlace, então, a manifestação imediata de melhores sentimentos sempre é indício de progresso moral realizado. Então, mesmo tendo cometido o crime, ao desencarnar, o arrependimento e o remorso sentido mostra um progresso moral realizado. E aí a persistência no mal, incontestavelmente, é prova de atraso do espírito e da necessidade de novas provações para se corrigir. Então, aquele que não sente o remorso, que não sente vontade de ressarcir, de rever os seus erros, ele então vai precisar de novas provações para se corrigir. Situação de Le Marri, que é o nosso segundo criminoso.
ele está numa perturbação persistente, uma dor moral e uma dor física, porque, inclusive, o corpo físico dele, mesmo após a morte, mostrava as expressões e o sentimento daquele espírito que estava no mundo espiritual já. Então, o corpo físico expressava a fisionomia da dor que ele sentia por ato de vontade dele mesmo. O sofrimento para ele vem de um remorso cuja causa ele desconhece. Então, ele não tinha remorso do que realizou, mas ele sofria porque esse remorso surgia quando se correlacionava a um temor, né, de um Deus que para ele era vingativo. Então, não era um remorso dos atos realizados, mas era um medo de um Deus que foi apresentado para ele como um Deus vingativo que o julgaria no ato da morte, né? E ele via os cúmplices do crime e sentia a reprovação desses crimes que os próprios cúmplices realizaram, porque também foram mortos, né, também foram julgados e condenados à morte. Então, eles percebiam e sentiam um do outro, né, culpando o outro por ter levado eles a realizar aquele crime. E isso virou um suplício, porque eram os criminosos, um culpando o outro pelo que aconteceu. Ele via suas vítimas, porém via os olhares de perseguição dessas vítimas. Como ele não teve remorso, como ele não sentia culpa pelo que realizou, as vítimas se tornaram obsessores. E não tinha como fugir disso, né? Porque elas o condenavam, elas o atormentavam emocionalmente, e isso gerava um remorso e uma vergonha, porque ele aí entendia e passava a saber o que ele causou pelos olhares de julgamento das próprias vítimas. E ele entrava num suplício porque ele tinha que pedir piedade a essas vítimas que o atormentavam. Esse era o suplício dele. Pedir piedade para aqueles espíritos que se tornaram obsessores porque ele não se arrependeu do que fazia, ele não entendia e não tinha remorso do que realizava. E aí ele lamentava pelos crimes, sabendo que é um espírito inferior, que tem a tendência ao mal e que esse mal está na sua própria natureza. Ele explicou que ele não poderia ter feito bem, tamanho o reconhecimento do mal que existia nele, porque ele se entendia um homem fraco, incapaz, né, para não realizar o mal, incapaz de não realizar o mal. E aí ele poderia corrigir o mal que ele realizou se ele buscasse praticar o bem e, ao sofrer esse suplício da perseguição de suas vítimas, era esse o sentimento que ele tinha. Ele não sabe se deseja o perdão dos seus crimes, mas pretende repará-los por novas provações presentes, que há oportunidade, mas entende que essa oportunidade está muito distante. Encontra o seu sofrimento, então, na lembrança do crime cometido, porque via, né, a expiação que ele precisaria passar para ressarcir o que realizou. Situação de Benoit, nosso terceiro criminoso. Era um frade sem fé, 158 anos de sofrimento. Então, ele foi evocado 158 anos após a sua morte. Ele foi pobre, indolente, ordenou-se sem vocação como frade e somente para ter uma posição de influência, né? Ele abusou do poder, foi vicioso, foi corrupto, se entregou à luxúria e à gula. Ele corrompeu as pessoas que ele deveria salvar, como frade, foi perseguido e perseguidor de quem
lhe tinha a intenção de impor limites, então ele era perseguido para que tivesse limites nas suas ações, e ele se tornava perseguidor dessas pessoas que o tentavam de alguma forma ajudar. Inquietou os pacíficos e tratou a fome com violência. A quantidade ilimitada de atrocidades que ele cometeu causou-lhe, então, uma maior culpa, porque ele possuía inteligência, instrução e luz para guiar-se, e não o fez. Ele se sente no inferno, porque era um padre de tradição católica, um frade, e as vítimas dele lhe ateiam fogo que lhe devora. Então, ele se entende no inferno realmente, um inferno real, com o seu corpo queimando no fogo. A fome, a sede e a luxúria o perseguem, e esse é o inferno que ele cria para ele. O arrependimento dele foi tardio e só veio pelo sofrimento. Praticando a surdez ao clamor das suas vítimas, ele também teve a surdez ao seu clamor, e isso foi a justiça que ele recebeu. Não percebeu que o sofrimento dele era moral, ele sofre, sente, vê os seus carrascos, os nomes das suas vítimas e dos seus carrascos se mantêm em seu cérebro, ele sofre os vícios de que ele se achava saturado pela brutalidade das suas próprias ações e paixões. Ele não consegue fazer a ligação com espíritos superiores, porque ele apenas vê os demônios que o atormentam, que na verdade são suas vítimas. E ele acreditava que não sofreria isso, porque achou que se consagrou na vida à religião. Mas os seus vícios o levaram à situação de não ver fim ao seu sofrimento, porque ele não acredita que os anjos vão ao inferno em que ele se encontra. Ele não sabe por que foi levado aos trabalhos mediúnicos, então ele foi levado ao grupo mediúnico e não sabe por quê. Ele desejou falar, desejou gritar, ele se sentiu aliviado, porque ao estar ligado ao médium, ele sentiu um alívio dos seus demônios, né? Os demônios foram afastados, ele saiu do inferno mental em que ele se colocava, e ele não quis ir embora. Então, ele sentiu um entorpecimento, ele não sentiu os seus temores, as suas dores, o seu sofrimento, e ele não queria sair, né, do médium, mesmo sabendo que não se curava o médium. Ele estava auxiliado, não sabia por quem, mas sentia esse alívio e não queria ir embora. Apesar de longe estar o termo da sua expiação e terríveis lhe serem os sofrimentos, o fenômeno mediúnico foi uma concessão dada por Deus que o vê no caminho do arrependimento. E a graça divina aí, a concessão, então, da comunicação, o encorajamento e o conforto que essa ligação ao médium lhe deu. A mediunidade, então, foi um meio e será um meio de aconselhamento desse tipo de criminoso, porque vai fortalecer-lhe as resoluções, vai lhe dar esperança por tirá-lo por alguns instantes daquele sofrimento que ele mesmo está criando mentalmente, apesar dos crimes cometidos por seus atos e não julgados pela justiça humana, porque ele morreu naturalmente. Ele mesmo se julga após a morte. Quando Deus estiver satisfeito a seu respeito e o vir resoluto e firme, far-lhe-á então entrever as divinas luzes e sair daquele inferno, dando-lhe ao olhar dele, pela cultura dele, pela crença dele, a salvação, né? E aí entendendo como um filho pródigo. A situação do espírito de Castelnaudary, que é uma casa mal assombrada, é uma casa em que o proprietário foi morar nela, morreu repentinamente, sem explicação. O filho dele recebe a casa como herança
e vai morar lá e leva uma bofetada que ele não sabe de onde, e aí ele abandona definitivamente a casa. Esse espírito foi evocado, manifestou sinais de violência, não foi possível nenhum tipo de comunicação, e São Luís, após essa manifestação desse espírito, vem e explica que ele é um espírito da pior espécie, um verdadeiro monstro, que o fizeram comparecer, mas ele não quis participar, ele não quis escrever pela psicografia, que na época era um meio de comunicação, e São Luís entende que é o triste uso do livre-arbítrio desse espírito. Ele assassinou a sua esposa e o seu irmão naquela casa, e ele está 200 anos na casa, na continuidade da prática do mal, com todo mundo que entra naquela casa. Mas São Luís traz um remédio para esse espírito, que não deseja nenhum bem, realizar nenhum bem. E ele diz que ele é passível de melhora, como todos os são, então qualquer criminoso é passível de melhora, apesar da dificuldade, e o que pode provocar mudanças nesse espírito é a oração. E aí São Luís pede que o grupo mediúnico ore por ele durante um mês, para depois observar possíveis transformações que ele diz que se realizarão, porque ele será sensibilizado pelas orações. E aí, em outra oportunidade, após as orações, ele novamente foi evocado e se mostrou mais brando, submisso e arrependido. A sua punição, o inferno que ele cria para si mesmo, é ficar naquela casa onde ele cometeu o crime. Ele não sai, ele não consegue fixar o pensamento em outra coisa que não seja o crime que ele cometeu, ele está sempre no momento do crime, com as recordações, né, que ele tem daquele momento do crime, ele fica com um punhal na mão, a roupa toda ensanguentada, e ele está ali naquele momento. Lhe foram retiradas todas as memórias que ele tinha fora esse momento. Então, o inferno dele é viver naquela casa, naquele momento do crime, com a roupa, com o punhal, da forma como ele está pronto logo após o crime. Para retirá-lo dessa situação, São Luís dá o remédio somente a oração. Exorcismo o diverte, as pessoas que entram na casa para tentar libertar a casa daquela maldição, ele brinca com elas, ele se faz mais feroz e selvagem quando elas aparecem, mas ele, com a oração, começa a ser sensibilizado e mudar a sua condição. Jacques Latour, que é o último espírito, então, que a gente vai trabalhar, ele veio por uma manifestação espontânea ao grupo, ele não foi evocado, por escolha dele, por um grupo que o fez sentir pessoas compassivas, com piedade, com caridade, que não se ficariam horrorizadas com o que ele é e com o que ele fez. Então, ele foi em busca de um grupo onde ele percebia na prática do amor, sem preconceitos, o amor universal o atraiu. E aqui uma observação para a gente nos grupos mediúnicos, de trabalho mediúnico, que a gente mantenha essa característica de não julgar quem chega, os espíritos que se apresentam, e ter dentro de nós esse amor piedoso. Ele assustava pela superexcitação que causou no médium, porém, ele logo após trouxe uma segurança na manifestação sincera pelo arrependimento que ele apresentou, por implorar piedade e pela manifestação dele, demonstrando que ele não traria nenhum perigo àquele grupo. A sua manifestação foi permitida, e aqui é interessante, para benefício do próprio grupo e para edificação do grupo mediúnico, para fortalecer
e mostrar que eles estavam no caminho certo do amor universal. Ele relata a presença constante das suas vítimas, o cheiro constante de sangue, ele lembra dos crimes repetidamente, o suplício dele é perceber que a morte não foi o fim e que ele continua vivo, que ele se enganou fingindo que Deus não existe, né? E ele implora por oração. Ele foi consolado porque lhe explicaram que Deus não é inflexível, que apenas existe culpado, mas o arrependimento sincero promove uma transição do mal para o bem, e que a doença moral, para a doença moral, a gente encontra a saúde moral. E aí, aliada à vontade de reparar o mal praticado, se ele persistir nessa vontade de reparação, ele então poderá encontrar as suas vítimas numa nova reencarnação, onde poderá oferecer-lhes devotamento e aí ressarcir o seu crime. Como auxiliar esse tipo de espírito? Nós estamos falando de criminosos, assassinos, que a gente normalmente na nossa sociedade quer fechar numa prisão e afastar do nosso convívio para sempre, como se isso fosse possível, né? Como então auxiliar os espíritos? E o capítulo vai nos dizer que a prece é a principal ação salutar a realizar. Aqui nós somos de São Sebastião e temos a Papuda aqui ao lado. Então os nossos trabalhos estão sempre envoltos nesse processo de oração pelos criminosos. E por isso o tema me chamou a atenção e estou aqui hoje falando sobre isso para vocês. Então a gente lida com esse tema constantemente. As famílias que a gente atende na nossa casa são os filhos e esposas desses criminosos que estão internados na Papuda. E como lidar com isso? Como tratar com esses criminosos, né? Então a oração, verifica-se que a prece é um meio de sensibilizar os espíritos perversos, mesmo os mais grosseiros, da natureza mais difícil e dura. Porém, há espíritos esclarecidos, de mais desenvolvida inteligência, que apresentam, né, uma completa ausência de bons sentimentos. Para esses, a prece vai ser um suplício inicial. Então, é interessante, né? A gente acha que a prece vai ser um consolo e um alívio, mas para os espíritos que têm inteligência e poderiam ter feito a escolha pelo bem e continuam realizando a escolha pelo mal, a oração inicialmente vai ser um suplício, mas com o tempo vai sensibilizando e motejando tudo que há de mais sagrado, né? Comovendo e dando trégua ao cinismo desses espíritos. A prece só aproveita o espírito que se arrepende. Para aqueles que não se arrependem e se revoltam contra Deus, persistem no erro, exagerando até esse erro mesmo após a morte, a prece, então, como eu já falei, vai ser um suplício que vai levá-los ao arrependimento e tentar germinar neles a consciência. A influência da prece vai tornar-se para eles, então, um castigo. A prece só alivia os que não são totalmente endurecidos de uma forma mais rápida, mas também será remédio salutar pela dor que vai causar aos mais endurecidos. Nem por isso se deve parar de orar por esses espíritos. Cedo ou tarde, essa prece poderá, então, triunfar no seu endurecimento, sugerindo-lhe aí benéficos pensamentos. Todos os espíritos são suscetíveis de progresso. Nenhum é fatal e eternamente condenado. E temos que ter isso em mente em todas as relações. Muitas vezes a gente estigmatiza o outro, a gente dá uma personalidade, transforma ele em algo imutável. E isso para Deus não existe.
todos os espíritos são flexíveis e com o poder da prece podemos sensibilizá-los à mudança. Em espíritos em que a prece não afeta imediatamente, ela contém germes bastante benéficos e erro desanimarmos da prece por não colher dela imediato resultado. Como a prece, o que aconteceu com o espírito de Castelnaudary? Aquele da casa mal-assombrada que se encontrava no crime o tempo todo com o punhal na mão e a roupa ensanguentada. Ele foi desvencilhado do punhal, o punhal sumiu. Ele não desejou mais fazer o mal a quem entrasse na casa, desde que não o desafiasse. Então, aqueles que entravam lá para exorcizar, ele continuava fazendo brincadeira com eles. Mas aqueles que entravam com a vontade sincera de tentar ajudá-lo, ele sabe que o sofrimento vai perdurar, mas ele se tranquiliza por saber que vai ter fim. Ele já sabe que esse sofrimento vai ter um fim. Ele não mais está restrito à casa, que antes ele só ficava dentro da casa, como se estivesse no momento do crime. Ele começa a ter a percepção de outros espíritos e compreende melhor. Dalva, é você que está desativando o meu microfone. Está aparecendo aqui, Dalva desativou seu microfone. Ele não está, então, mais restrito à casa, observa outros espíritos, compreende melhor seus crimes, sofre menos pela prisão no crime, mas ele se tortura pelo remorso e surge nele a esperança de dias melhores. E aqui vem, então, para a gente uma pergunta, né? E Allan Kardec está trabalhando com evocações naquela época, né? E foi perguntado, a 369 do livro Consolador, né? Perguntado, então, a Emmanuel, é aconselhável a evocação direta de determinados espíritos? E ele diz, não somos dos que aconselham a evocação direta e pessoal em caso algum. Se essa evocação é passível de êxito, sua execuibilidade somente pode ser examinada no plano espiritual. Então, quer dizer, o que Emmanuel está trazendo para a gente? Evocar espíritos não nos garante que serão eles que irão se comunicar, porque a gente pode ter espíritos brincalhões, como o que acabamos de ver, foi um exemplo prático, de que vêm e atrapalham as reuniões, os trabalhos. Então, as evocações hoje podem falsos enganos, né? Então, para a gente concluir, Deus, então, oferece meios aos espíritos superiores para sensibilizar e salvar. Os espíritos podem se insinuar pela voz da consciência, da inspiração. Eles podem empregar meios diretos e materiais para sensibilizar. Tá complicado. Servindo das comunicações, eles reconduzem a Deus os que renegavam, ao bem os escravizados do mal. Eles promovem o espetáculo da conversão de milhões de espíritos que passam a acreditar em Deus pela intercessão da sua potência. Eles instruem os espíritos à oração com fervor. Eles transformam orgulhosos, egoístas, debochados em espíritos humildes, caridosos e recatados. Eles ensinam a todos que, após a vinda do Cristo, que provou-nos o poder do amor divino, nós não ficamos abandonados, nós temos à nossa disposição sempre mensageiros solícitos a nos ensinar o caminho da salvação das criaturas. E os espíritos superiores se colocam em todos os espaços materiais e espirituais,
entre grandes e pequenos, ignorantes e sábios, crédulos e céticos, para ensinar a verdade e torná-la compreensível por meio do ensino direto e múltiplo, suprindo então a ineficiência da propagação do Evangelho. Então nós temos a espiritualidade com o apoio das nossas orações, atuando sensivelmente e sensibilizando, alterando as personalidades dos espíritos mais duros, grosseiros e rígidos. Então, que o aprendizado fique para a gente no dia a dia. Quantos seres grosseiros, rudes estão na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, e como devemos agir? Oração. Orando por eles, não julgando, não nos colocando como o Deus rigoroso apresentado no Velho Testamento, que julga e condena a eterno inferno aqueles que podem mudar a qualquer momento, se formos capazes de sensibilizá-los pelo amor universal. Agora, um dos participantes fará a oração de encerramento. Então vamos fechar nossos olhos e agora respirar para aliviar, sair da tensão do que aconteceu. Imaginar o Mestre Jesus com um largo sorriso a nos dar um forte abraço e sentir dele, nesse momento, o amor universal. O amor universal que ele nos ensinou, o perdão, a tolerância, a indulgência, a paciência, que ele praticou e exemplificou no dia a dia e nos deixou para o nosso aprendizado e a nossa prática. Que hoje, então, saiamos dessa reunião com essa prática, né? A prática da paciência, do amor e da tolerância, e vamos seguir essa noite orando por eles. Que assim seja, graças a Deus. E agradecemos por você ter assistido esta palestra. Se você gostou, compartilhe com seus amigos.